do Senhor para preparar a igreja para os últimos dias, por meio do conhecimento, especialmente do livro do Apocalipse. E, lógico, não dá para estudar o Apocalipse sem estudar Daniel. Esses são os nossos seminários: Panorama do Apocalipse, Desmistificando o Apocalipse, foi o último que nós ensinamos, que nós ministramos. Esse Cronologia Escatológica, ele veio do Panorama, foi readaptado aqui. Nós um dia faremos, eu não sei se vai ser imersão, se vai ser mergulho, mas vamos, versículo por versículo, estudar tanto Apocalipse como Daniel e várias outras escrituras escatológicas. Temos os sinais do Apocalipse, em que nós mostramos, nós começamos com uma introdução aos sinais, que estuda todo o contexto do livro de Mateus, do ministério de Jesus, até chegar em Mateus 24. E aí, sinais do Apocalipse, começa com Mateus 24 e depois vai caminhar para as coisas que estão acontecendo. A gente estuda algumas profecias até satânicas, islâmicas, de outras vertentes, e estudamos as conspirações atuais aí, que são parte dos sinais dos últimos dias. Também celebramos todas as festas de Yahvé e de vez em quando nós celebramos também outras festas, como por exemplo Hanukkah. Então daqui a 2 semanas nós temos mais um seminário e uma semana depois nós vamos celebrar Hanukkah. Não é uma das festas de Yahvé, mas nós vamos incorporar a nossa celebração de Natal, então ela entra no nosso calendário. Hoje, então, nós estamos estudando a cronologia escatológica. Vamos lá. O que vamos buscar por meio desse seminário? Estabelecer bons fundamentos, um fundamento para o bom alinhamento cronológico. E hoje nós vamos usar bastante a nossa apostila, resumos e cronologias da escatologia bíblica. Ela está disponível online. Eu não enviei na produção, porque não sabia como a gente ia fazer a venda dela. Mas o restante dos materiais que nós usarmos hoje, eu já enviei, eles vão ficar, como é que fala? Linkados aí no YouTube, para vocês poderem baixar e imprimir e usar. Vocês que estão aqui, eu trouxe para vocês um impresso. Mas é bom vocês terem também um arquivo, vai que vocês querem fazer alguma alteração, né? Aquilo que eu não gosto que ninguém faça, mas vai fazer o que hoje em dia? Não dá para negociar isso. Hoje nós vamos tentar seguir esse esboço aqui. Vamos fundamentar o que é a semana milenar, porque ela faz parte de toda essa cronologia. Vamos encaixar depois a 70ª semana de Daniel, a semana tribulacional, dentro desse contexto da semana milenar, e vamos estudar vários textos de Daniel. Agora, seria importante você ler Daniel junto com o curso, porque nós não vamos ler todo o livro de Daniel e não vamos ler todos os capítulos pertinentes. Vamos ler apenas os textos chaves juntos. Mas não dá para destoar do contexto, então é importante que você leia. E seria bom também, se você tiver sua Bíblia aberta aí, você ter uma coisinha para você rabiscar aí, para você escrever. Eu sou daquelas que gosta de rabiscar tudo. Aconselho. Vamos lá, então. Vamos estabelecer um fundamento. Nós temos sinais, né? Eu coloquei aqui uma lua de sangue. Nós temos muitos sinais, nós temos um reloginho aí, chegando perto do Doomsday Clock, o relógio da meia-noite, né, quando vai acabar o mundo, é o relógio do fim do mundo. E temos as escrituras. Toda a nossa escatologia, que não vai explodir o mundo, não se preocupe, o mundo não vai acabar. Todos os sinais precisam estar fundamentados na palavra de Deus. Podemos ou não podemos saber o dia e a hora? O grande debate, nós estudamos isso bem profundamente quando nós estudamos Mateus 24, lá nos sinais do Apocalipse 2. Podemos ou não podemos saber a hora? Vamos ver o que Paulo fala a respeito dos tempos. Irmãos, igreja, relativamente a respeito dos tempos, cronos, e das épocas, kairos, não há necessidade que eu, Paulo,
vos escreva. Pois vós mesmos, igreja, ele está falando com a igreja em Tessalônica, vós mesmos estáis inteirados, vocês sabem, vocês veem, vocês conhecem, nós estudamos isso com precisão, com exatidão. Vocês já sabem que o dia do Senhor, o dia da segunda vinda, eles estão falando da segunda vinda aqui no contexto do capítulo 4. O dia da segunda vinda vem assim como um ladrão de noite. Vem inesperadamente para quem? Eu vou fundamentar isso aqui nos próximos versículos. Ele não vem como um ladrão para nós, para a igreja. Ele vem como um ladrão para quem não sabe o que está acontecendo, não tem conhecimento algum dos tempos e das épocas e das estações. Quando os ímpios andarem dizendo paz e segurança, não sabemos se aqui é uma indagação, se é uma pergunta, se é um clamor. Eis que lhes sobrevirá. A quem sobrevirá? Aos ímpios que estão clamando paz e segurança. Lhes sobrevirá repentina destruição. Por que é repentina? Porque eles não estão esperando, porque eles ainda não sabem do que está acontecendo. Será repentina como vêm as dores de parto. A mulher sabe que ela está para dar à luz, ela sabe que ela já está completando os seus 9 meses, mas ninguém sabe exatamente que dia virão as dores de parto. Se elas virão na última semana, na penúltima semana, se vai antecipar um pouquinho, se o bebê vai demorar mais uma semana para vir, as dores de parto, elas não são programáveis. Você pode programar a sua cesárea, mas a dor de parto não tem programa, mas ela tem uma estação própria. Ela não vai acontecer, a não ser que alguma falha, algum problema esteja acontecendo. As dores de parto não vão acontecer aos 6 meses de gravidez. Elas vão acontecer num parto normal aos 9 meses, por aí. Então, vem uma repentina destruição aos que estão dizendo paz e segurança, como vêm as dores de parto, são os sinais, a que está para dar à luz. Ninguém sabe exatamente o dia em que começarão os sinais, e de nenhum modo escaparão. Quem? Os ímpios que estão dizendo paz e segurança e que não sabem do que está acontecendo. Eles não escaparão do juízo. Por quê? Porque não estão preparados. Não estão preparados sabendo que precisam de Jesus, não estão preparados sabendo que precisam de arrependimento, precisam de salvação. Mas olha, eles não sabem, mas vocês, igreja, vocês não estão em trevas, vocês não estão na escuridão, vocês não estão na ignorância, na perdição, como os ímpios. Para que esse dia da segunda vinda, como um ladrão inesperadamente, vos apanhe de surpresa. Porque a igreja, pela palavra e pelo Espírito Santo, conhece sinais, tempos e estações. Portanto, vós, igreja, que sois filhos da luz e filhos do dia, vocês têm a salvação, vocês têm o conhecimento. Nós não somos da noite, não somos das trevas. Não seremos surpreendidos. Mas olha, igreja, um alerta para nós: não durma no ponto. Não durmamos na ignorância das trevas como os demais, os ímpios, que estão clamando, ou perguntando, ou dizendo paz e segurança. Pelo contrário, igreja, vigia. É para ficar acordado. Desperta, igreja. Busque conhecer e compreender os tempos. Nós precisamos ser sóbrios e precisamos ser sábios. Sim e amém? Logo, por que estamos estudando o Apocalipse? Por que estamos estudando Daniel? Por que estamos estudando cronologia escatológica? Porque nós queremos ser provados e aprovados. Queremos conhecer os tempos, queremos estar acordados, despertar, para podermos vigiar. Nós não estamos perdendo tempo estudando a escatologia, nós não vamos nos desviar, pelo contrário, Jesus diz que quando você estuda o Apocalipse, você é bem-aventurado, se você ler, se você ouvir e se você guardar, prestar intensa atenção e não se esquecer das palavras desse livro, que ele mesmo escreveu. Então, é de extrema importância que nós estudemos a escatologia. O tempo é um sinal de Deus para o homem.
e o juízo opera no tempo de Deus. Haverá um juízo. Existe um escatos, existe últimos dias. Nós não podemos ser ignorantes quanto a isso. Ignorar é dormir. Agora, nós também não precisamos ficar tão bitolados nisso que a gente não faz mais nada. Precisa ler o restante das Escrituras, mas tudo bem, tem 8 vezes mais profecias sobre isso do que sobre a primeira vinda. Então, lendo a Bíblia, nós já estamos estudando a escatologia. Eu quero só que você perceba, né? Essa é uma foto do Sol, não é a Terra se explodindo, é uma explosão solar. Existem coisas acontecendo no Sol e o Sol faz parte do juízo das bacias da fúria de Deus. Logo, nós precisamos entender o que está acontecendo. Existe um pavio, existe um tempo. E esse tempo nós precisamos conhecer. Deus nos deu todo o conhecimento, Ele nos deu toda a informação e toda a revelação. E pelo Espírito Santo isso se abre para nós, para que nós justamente estejamos prontos. Agora, veja como Deus ele opera por meio de padrões. E como ele usa os números para profetizar. Deus falou a respeito do tempo da peregrinação no Egito. Em Gênesis 15, 13, ele diz assim, para Abraão, depois do ato profético da aliança. Sabe com certeza, Abraão, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. O que Abraão tem a ver com isso? Nada. Absolutamente nada. Ele só vai ser o pai da fé, mas... Deus está falando para ele, olha Abraão, meu querido, a sua descendência que você vai ter, essa que você não conhece ainda, porque Isaac não nasceu ainda, essa descendência ela vai passar por 400 anos de escravidão. E eu penso que Abraão está pensando assim, e eu com isso, o que eu tenho a ver com isso? É a minha descendência, não sou eu. Como é que eu faço para evitar? Dá para evitar isso? Não, estou profetizando. Estou falando algo que vai acontecer pela minha onisciência. Eu sei que o povo vai se desviar dos meus caminhos e eles vão pagar um preço por isso, mas Abraão também estou profetizando por meio da sua vida. E eu preciso estabelecer padrões e sinais que eu vou entregar a Moisés na palavra através da sua vida e da sua descendência, para que toda a humanidade ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, saibam que eu sou Deus e que eu tenho um plano para resgatar a humanidade, para que voltem para a minha casa. Por isso nós vemos Israel como um ato profético e os tempos são extremamente importantes para nós entendermos o tempo da vinda de Cristo, o tempo da restauração, o tempo da reconciliação. Não pessoal, mas de todo o planeta, o resgate do planeta. Esse ato profético foi para toda a eternidade. No versículo 14 ele diz, também eu julgarei o Egito. Esses, vocês vão ser escravos no Egito por 400 anos, mas depois eu vou julgar este faraó. Nós estamos num mundo de escravidão, mas eu vou julgar o mundo, eu vou julgar os senhores e os donos do mundo, quando o tempo chegar. Então, amplie o seu entendimento. Lembre-se que o Egito é sempre uma figura do mundo. O povo de Israel saiu do Egito, nós saímos do mundo. O povo de Israel atravessa o mar, nós atravessamos as águas do batismo e chegamos ao conhecimento de Cristo. O povo recebe a lei no Monte Sinai, nós recebemos o Espírito Santo. Então, existe um paralelo nas dimensões do Espírito, mas existe uma profecia a respeito do resgate de toda a humanidade, em tudo que está acontecendo com Israel. Na quarta geração, versículo 16 diz, tornarão para aqui. Abraão está em Canaã, na terra prometida, mas ele ainda não ocupa toda Canaã, ele tem a promessa. E Deus fala, sua descendência vai ficar no Egito por 400 anos, mas na quarta geração, perceba que são 100 anos por geração. A geração de 100 anos que nós estudamos em outros seminários, que é importante como um sinal dos tempos. Na quarta geração, eles voltam aqui para Canaã, e eles vão tomar posse dessa terra, viu, Abraão? Toda ela.
mas eu estou esperando encher a medida da iniquidade dos amorreus. Às vezes a gente pensa, Deus, por que ainda não veio o resgate para uma terra, para uma nação? Deus está esperando encher a medida da iniquidade para agir, porque Deus, ele age no jurídico. Ele não viola as suas leis, ele as estabeleceu e ele as cumpre. É como dizer que Deus anda nas 4 linhas da sua palavra e da sua lei, ele não as viola. Isso é bom para nós, porque nós podemos estudar essas leis e andar dentro dessas leis para não cairmos em juízo. Versículo 18 de Gênesis 15 diz assim: Naquele mesmo dia fez Yahvé aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra. Ele está em Canaã. Desde onde? Desde o Nilo até o Eufrates. Então, Abraão, você ainda nem conquistou Canaã, mas a sua descendência vai passar 400 anos no Egito e depois, quando ela entrar nessa terra, depois desses 400 anos, ela vai ocupar toda essa extensão de terra. Ao que nós perguntamos, Israel chegou a ocupar essa extensão de terra até hoje? Não. Logo, nós sabemos que isso ainda vai acontecer. Se Deus cumpriu as promessas para a segunda vinda, ele vai cumprir da segunda vinda. Se não existem promessas para a segunda vinda, ele não tinha que ter cumprido as da primeira vinda. O nosso protocolo está fora de prumo. Está aí algo que você pode dizer para as pessoas que dizem que a Bíblia se repete constantemente, a cada geração o mal e o bem lutam, e o bem vence. Aí você pergunta para ela, venceu quando esse bem? Vencerá. Não perca suas esperanças. Nós vamos ver essa questão de tempo muito claramente aqui. Por que a gente espera 2000 anos? Quanto ao tempo de peregrinação no Egito, houve a promessa, a profecia, e então, em Êxodo 12, 40, nós vemos que ela se cumpriu. E diz assim o texto de Êxodo 12, 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de quanto? 430 anos. Puxa o freio de mão. Deus não tinha falado que eram 400 anos? Sim, ele está profetizando 2 coisas diferentes aqui. Os 400 e os 430. Guarda esse 30 aí. Lá em Atos, nós vemos que ao se referir a esse tempo no Egito, está escrito assim: E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Atos se refere à promessa de Deus, lá em Gênesis, e Gálatas, Paulo está relatando a mesma profecia e ele vai se referir a Êxodo. E ele vai dizer, digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei dada por Moisés, que veio 430 anos depois, não a pôde anular, de forma que venha a desfazer a promessa. Ou seja, houve uma aliança, essa aliança ela vale até o fim, assim como a lei também. Se Jesus é a lei vale até o fim. Aspectos da lei, porque nós não somos Israel e não estamos no Egito, não estamos em Canaã ocupando a terra, nós não precisamos guardar. Mas volte lá nos 10 mandamentos e não se esqueça, nós ainda não vamos matar ninguém, certo? Isso faz parte da lei. Então, o Espírito Santo nos mostra que parte da lei nós precisamos continuar cumprindo. Nós precisamos conhecer. Ok? Ponto aqui. 400 anos e 430 anos. Esses 2 textos não violam a palavra, eles se encaixam. E eles vão encaixar como a profecia dos tempos da segunda vinda de Cristo. Continuando. A terra ficou, de fato, desértica. E essa foto aqui é de Israel. No sul de Israel tem uma cratera que chama Mitzpe Ramon. Essa foto é de maio de 2018, no dia do aniversário da minha mãe. Nós estávamos lá. E só estou lembrando aqui, né, houve um tempo de disciplina no deserto. Mas, para nós conhecermos esses lugares de perto, queria que você soubesse que nós vamos fazer uma caravana para Israel em outubro de 2023. Então, olha, já é ano que vem, já vai se preparando aí. Nós estamos tentando descobrir como é que a gente faz a divulgação desse projeto.
Mas esteja orando, e se o seu coração saltou agora, já anota aí, outubro de 2023, nosso ministério vai levar um grupinho para Israel. Houve um tempo de disciplina no deserto, certo? Números 14, 34 diz assim: segundo o número dos dias em que espiaste a terra. Então, peraí, a gente foi de 400 anos no Egito, chegamos no fim desses 400 anos, estamos na boca do gol, estamos para entrar na terra prometida, o povo de Israel. E eles foram espiar a terra. Eles espiaram a terra por 40 dias. Eles entraram e eles viram que linda, que gloriosa era a terra da promessa de Deus. Mas eles confiaram mais na força dos gigantes do que eles confiaram na promessa de Deus. Eles se esqueceram. Esqueceram que eles atravessaram o mar que sobrenaturalmente se abriu. Esqueceram que a terra abriu. Esqueceram que saiu água de uma rocha. Quantas vezes nós nos esquecemos do que Deus nos prometeu? Não se esqueça das promessas de Deus para você e para a sua nação. Elas se cumprirão. Persevere. Mas eles chegam lá, eles espiam a terra por 40 dias e veja o princípio do toma lá da cá. Eu chamo do princípio do toma lá da cá de Deus. Há uma recompensa e um salário pelo pecado, um certo olho por olho que acontece aqui. E esse vai ser um padrão, um modelo de sentença de restituição pelo crime, ok? Então nós temos 40 dias de espiar a terra e por 40 anos, cada dia em que eles viram e andaram na promessa e rejeitaram essa promessa, a pena que eles vão pagar é de 1 ano para cada dia. Então, eles espiaram por 40 dias e pagaram o preço permanecendo no deserto 40 anos. Eles deveriam ter entrado no 2º ano. Eles foram espiar a terra no 2º ano do tempo de saída do Egito. Eles passaram 1 ano inteiro no deserto. Se aliançaram, se casaram com Deus, construíram o tabernáculo, Jesus estava ali andando com eles na forma do tabernáculo, na forma da rocha, na forma da água que sai da rocha, na forma da nuvem, na forma do fogo. Jesus estava totalmente ali com eles. E, infelizmente, eles tiveram de atrasar a promessa por 38 anos, mas deviam ter entrado ali. Eles foram espiar a terra no tempo da colheita das uvas, no tempo da colheita dos figos. Eles foram espiar a terra lá para o verão, quase outono do 2º ano. Isso é importante também, saber que era o 2º ano. A gente não sabe exatamente quando Deus ia levá-los para entrar na terra, mas sabemos que eles espiaram a terra antes das festas do outono. Outono lá para eles, né? Mas lembre-se disso, foram 40 dias, 40 anos, um dia para 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis a minha oposição. Nesse tempo, Deus se opôs. Não deixou de cuidar deles, mas eles estavam em contenda com Deus. Josué 5,6 diz assim, porque para confirmar, 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto. Então Deus profetizou, avisou, e Deus cumpriu. Ok. Vamos dar uma olhadinha no tempo do exílio babilônico de 70 anos. Houve uma profecia. Jeremias 25,11 diz assim: toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Daniel está ali, lembra, nós vamos estudar hoje Daniel. Daniel está ali lendo as cartas, as profecias de Jeremias. O povo já estava, olha, pensa assim. O povo saiu do Egito, entrou na terra, houve o tempo dos juízes, veio Samuel, o último e 13º juiz, começou o tempo dos reis, Saul, Davi, Salomão, o tempo foi dividido,
A nação foi dividida, o reino do norte e o reino do sul. E o povo já estava na terra há 800 anos. E nesses 800 anos, estando na terra desde Josué, eles foram e voltaram, com Deus, sem Deus, com Deus, sem Deus. E toda vez que eles pecavam, Deus trazia uma disciplina sobre o seu povo, porque o pecado gerava a perdição de toda uma nação e a perdição de toda a humanidade. Então, Deus não deixa o filho ficar pródigo por muito tempo, ele está sempre ali. Quando o filho quer voltar, Deus o recebe de volta, limpa, lava, dá banho, dá bens, dá tudo, aí o povo se esquece de Deus de novo. Nessas indas e vindas de 800 anos na terra, por 490 anos, o povo deixou de cuidar do Shemitah, deixou de obedecer uma certa lei da terra. Não foi por causa disso que eles foram exilados 70 anos, mas os 70 anos são por causa desses 400 anos, e 490 anos de violação dessa lei, de que a terra precisava descansar a cada 7 anos. Então veja que Deus está trazendo uma disciplina sobre o povo e ele está usando uma medida de tempo de 70 anos com base numa violação que durou 490 anos. Eles foram para o exílio, foi 1 ano para cada Shemitah. Então foi 1 ano, a punição foi de 1 ano por 1 ano. Ok? Nós vimos 40 dias se tornarem 40 anos, um dia se tornar 1 ano, e nós estamos vendo aqui 1 para 1. 1 ano de violação, 1 ano de disciplina. E isso se cumpriu. Daniel 9:2 está ali, entendi pelos livros de Jeremias, que o número de anos de que falara Yahvé ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Ok? Deus falou, profetizou, cumpriu. De novo. Se ele falou, profetizou e cumpriu lá atrás, sabemos que as profecias para o escatos também foram dadas e se cumprirão. O tempo do plano da redenção, nas 2 vindas, nós vemos que Daniel recebe. Então, Daniel está lendo Jeremias, ele entende que o tempo do exílio acabou, e Deus está falando, então, Daniel, esse exílio acabou, mas tem um outro exílio que não acabou ainda. Vocês ainda não voltaram para a casa do Pai. E eu tenho mais 490 anos. Eu tenho agora uma profecia de 70 semanas de anos para que o Messias venha e cumpra a primeira etapa do plano da redenção. E aí nós lemos em Daniel 9, ele recebe a palavra e nós lemos no versículo 24. 70 semanas de anos estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. A transgressão e outras coisas. Mas o plano não termina nesses 490 anos a partir de um certo decreto. Nós não vamos estudar isso hoje. Nós passamos um seminário quase que inteiro estudando esses primeiros textos das 70 semanas de Daniel. Hoje nós vamos fincar na 70ª semana que nós ainda não havíamos estudado. Então nós sabemos que haverá desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém 7 semanas e 62 semanas, e nós mapeamos isso bem claramente. Depois das 62 semanas será morto o Messias, então Jesus veio, e ao cumprir essas 7 semanas de anos e essas 62 semanas de anos, ele, terminando esses 483 anos, porque aqui em 7 mais 62 dá 7 com 62 semanas vai dar 483 anos, semanas de anos. Eles entram, Jesus está entrando em Jerusalém montado num burrico, sendo aclamado rei de Israel. Nós estudamos esse evento lá na Introdução aos Sinais do Apocalipse. É um tempo tremendo, em que Jesus cumpre à risca, no dia, a profecia que Daniel trouxe quase 500 anos antes. Deus profetizou, ele trouxe uma contagem para que o povo soubesse quando ele cumpriria, para que o povo não estivesse dormindo, para que o povo não estivesse desavisado. Logo, entre os decretos que foram emitidos naquela época,
para a restauração de Jerusalém, o povo que estava dentro desses 490 anos sabia que não era o tempo, porque não havia se completado o tempo. Deus falou para Abraão, eles vão ficar 400 anos, tá? Eles não iam sair do Egito nunca, enquanto não terminassem os 400 anos. 430 anos. 400 anos. Mistério. Da mesma maneira, se Deus falou para Daniel, esse número de dias vai se cumprir, esse número de dias se cumpriria. Porque Zacarias, porque Ana estavam ali no templo, orando e esperando o Messias, porque eles estavam contando o tempo. Eles sabiam que o tempo havia chegado. Nós também podemos saber de tempos e épocas, como disse Paulo aos Tessalonicenses. Não vamos ser ignorantes. Chegamos no tempo de Jesus, as 483 semanas se cumprem, ou 483 anos, e aí no versículo 27 ele fala, ele fortalecerá uma aliança com muitos por uma semana. No texto separa uma última semana de anos, 7 anos, que nós estamos aguardando até hoje para se cumprir. E também esse não é o assunto total de hoje, a gente vai abordar isso com o tempo, quando a gente estudar. Quando a gente voltar, nós vamos gravar essa aula para vocês, das 70 semanas de Daniel, porque ela é importantíssima. Mas o que acontece nos dias de Jesus é que a figueira perde o tempo da sua visitação. Nós também estudamos isso na introdução aos sinais do Apocalipse, uma aula que eu amei ministrar, porque nós caminhamos pelo livro de Mateus inteirinho até Mateus 23, para chegar no Mateus 24, para entender a mentalidade do povo daquela época, se estava aguardando, se não estava aguardando, por que estava aguardando, como e o que estava esperando. Mas em Lucas 13, antes da última semana, a semana que nós chamamos de Semana Santa, os últimos 4 dias antes da cruz, os últimos 7 dias antes da cruz, Jesus já começa a falar da figueira lá em Lucas 13, e ele diz assim, versículo 6, então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Imagina o cenário. Tem um vinhedo e nesse vinhedo tem uma árvore lá que não é uma parreira, é uma figueira. Ela está na vinha. Deus ele vai salvar toda a humanidade. Mas ele tem uma figueira no meio dessa humanidade, que é crucial para o plano da salvação. Mas Jesus, ele vai caminhando por ali, e na parábola ele já prepara a mentalidade dos discípulos para isso. Ele fala assim, escuta, ô viticultor, tem 3 anos que eu venho aqui procurar figo nessa figueira, não acho nada. Pode cortar. Aí o viticultor dá uma de Moisés, uma de Abraão, uma de profeta e fala, dá mais um tempinho, deixa eu tentar mais um pouco aqui. Agora perceba que ela está ocupando inutilmente a terra. Deixa eu ficar mais um pouquinho, deixa eu cuidar um pouquinho dela melhor, né? E aí ele propõe, olha, se realmente ela não der fruto depois que eu fizer esse esforcinho à la João Batista, pode cortar. Se eu não, se Jesus, o próprio Messias vem, o Filho de Deus vem e não der resultado, aí põe o machado à raiz. Continuando no tema da figueira, Jesus agora em Mateus 23, já chegando em Jerusalém, nesse primeiro dos 4 dias em que o Cordeiro é observado, não se esqueça disso. O Cordeiro ele fica em observação por 4 dias. Lá em Êxodo 12, Deus diz assim para Moisés, Moisés, você vai separar um cordeiro no dia 10 de Aviv, esse agora vai ser o primeiro dia do ano de vocês. Réveillon mudou. E ao dia 10 de Aviv, você vai separar esse cordeiro, vai ficar observando por 4 dias. Jesus entra em Jerusalém nesse dia, e 4 dias subsequentes ele entra em Jerusalém, sendo provado e aprovado por Deus, o Cordeiro Imaculado.
o cordeiro perfeito, o cordeiro sem mácula, sem defeito, sem pecado, poder ser o sacrifício para a expiação dos pecados de toda a humanidade. Então ele chega nesse primeiro dos 4 dias, no dia 10 de Aviv, e ele vê Jerusalém ao longe. Ele passou, para quem assistiu esse seminário, ele saiu de Betânia, passou pela Betânia, a casa da miséria, ele passa por Betfagé, a casa do figo verde, para chegar em Jerusalém, o lugar onde a aliança é estabelecida. E nesse lugar da casa do figo verde tem uma figueira. Por ali ele clama e ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu, Yahvé, eu, Yeshua, quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Mas vocês não querem, vocês me resistem. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Vem a palavra de profecia, o alerta antes de se cumprir. Declaro-vos, pois, que desde agora, desde este momento, eu já passei 3 anos e meio com vocês, eu estou na minha reta final. Desde agora, já não me vereis, até que venhais a dizer: Baruch Rabá Bashem Adonai. Bendito o que vem em nome do Senhor. E então houve uma palavra de profecia, de um distanciamento de Jesus. Vocês não vão me ver mais até que isso aconteça. E a sua casa vai ficar deserta. Não vai ficar deserta por aqueles 40 dias ou aqueles 3 dias de sepulcro. A casa foi ficar deserta 40 anos depois e ficou deserta por 2000 anos. A profecia se estende além do que nós podemos imaginar. Agora ele acabou de ver Jerusalém ao longe, ele clama, profetiza e aí ele chega na figueira. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas. Quem se lembra da aula da figueira? Nós já estudamos profundamente a questão da figueira. A figueira, ela primeiro dá figo. Ela não dá folha primeiro. Ela primeiro dá figo. Figuinhos bem pequenininhos. E aí vem aquelas folhas gigantescas, porque o figo é um fruto mole, macio. E vai esturricar naquele sol de Israel, né? Então, vem as folhas para proteger o figo do sol, da intensidade do calor do sol, da luz direta do sol. Jesus olha ao longe e ele vê folhas, sinal de que há figos. Quando ele chega na figueira, conversa para boi dormir. Como é que chama? Sepulcro caiado. Igreja de Sardes. Tem nome que é, mas não é. Diz que é minha, mas não me pertence. Não me ouve, não me obedece. Figueira, você anunciou algo que não existe. Você tem uma palavra vazia. Você não conhece o teu Deus. Você está produzindo obras que não vêm do fruto do Espírito. Obras que não vêm de me conhecer. Vocês rejeitaram o Messias. Perderam o tempo da sua visitação. Seca. Nunca mais. Não quis nascer o fruto agora enquanto eu estou aqui? O seu viticultor está aqui em pessoa. Estou pregando, ministrando, cultivando você. E você não me quis. Seca. E imediatamente a figueira secou. Ali estava selada a sentença da ausência de Deus por um tempo já estabelecido por Deus, porque ali também ele vai profetizar o resgate da humanidade 2000 anos depois, com a sua segunda vinda. Em Mateus 24, ele conta a parábola profetizando que a figueira volta. Ela não vai ficar para sempre rejeitada.
Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, já tem figuinho ali. Então o tempo da colheita está próximo. Assim também vós, quando vocês virem, vocês em Israel, nos últimos dias, porque ele está no sermão escatológico de Mateus 24, quando vocês virem todos esses sinais que eu falei aqui desde o versículo 1, saibam que está próxima a segunda vinda. Ele acabou de falar da segunda vinda nos versículos anteriores. Eu estou para voltar. Em verdade vos digo que não passará a geração que vir esses sinais todos. Não vai ser um monte de geração. Vai ser uma geração que vai ver todos esses sinais. Olha que tremendo. Deus nos deu um tempo. O tempo em que Israel estaria novamente em sua terra. E de lá pudesse ver todos esses sinais que vão acontecer lá, e serão expandidos para o mundo todo, e de lá pudessem clamar, bendito que vem em nome do Senhor. Porque ele disse, Jerusalém, você mata os profetas, você não vai me ver mais, você vai ficar seca, até que haja um remanescente aqui nessa terra, clamando bendito que vem em nome do Senhor. Um remanescente que entende dos tempos, das estações, das eras, conhece a minha palavra e então está vendo os sinais e está preparando a noiva, adornada, linda, com vestes puras, para a minha vinda.